Desde que eu comecei a me interessar mais pelo universo do terror, existe um nome que sempre aparece, principalmente quando o assunto é mangá: Junji Ito. Caso você não conheça, Junji Ito é um mangaka japonês extremamente famoso por suas obras de horror. Não à toa, ele é conhecido como o mestre do horror japonês e até mesmo como Stephen King japonês. Mesmo que você não conheça o nome, provavelmente já viu essa imagem da espiral ou dessa garota com um segundo rosto. Ito é conhecido por suas obras icônicas e altamente aterrorizantes. Mas agora você deve estar se perguntando: mas isso realmente dá medo? E a resposta é sim. Junji Ito consegue transmitir o pior do horror em simples quadros pretos e brancos. E um dos principais motivos disso é a arte dele. A arte de Junji Ito é extremamente detalhada. Você consegue sentir o quão aterrorizantes são aquelas criaturas. Ele não tem medo de desenhar coisas absolutamente grotescas, usando o maior número de detalhes possíveis, fazendo você se sentir totalmente imerso, entender o horror que os personagens sentem. E falando em personagens, esse é outro ponto que torna as obras de Ito tão icônicas. Diferente de outras obras, onde os personagens principais são cheios de personalidade e muito extravagantes, os protagonistas dos contos de Junji Ito podem até ser descritos como sem graça. São pessoas comuns. E isso é incrivelmente bom, porque quando as criaturas aparecem, você sente aquela sensação de isso não deveria estar aqui. Os protagonistas parecem apenas formigas perto das criaturas. Isso se conecta diretamente com uma das maiores referências de Junji Ito, o HP Lovecraft. HP Lovecraft, um dos maiores escritores quando se fala em horror, pregava fortemente o cosmicismo. Essa filosofia defende que a humanidade é minúscula quando comparada à imensidão do universo. Além de pregar isso, Lovecraft também colocava essa ideia em suas histórias, principalmente O Chamado de Cthulhu, sua obra mais famosa. Junji Ito pega esse conceito e traz para suas próprias histórias, usando personagens simples e cotidianos para intensificar o contraste entre uma pessoa comum e uma aberração quase cósmica. E isso aumenta muito a imersão. Falando em cotidiano, esse também é outro ponto fundamental nas histórias de Ito: o horror cotidiano. Junji Ito sabe escrever muito bem o horror cotidiano. Suas histórias não se passam em mundos fantasiosos ou realidades alternativas. Elas acontecem em lugares familiares, na escola, no bairro ou até dentro da casa dos personagens. Essa escolha deixa o horror muito mais próximo do leitor. Você não sente tanto medo de uma história que se passa em um mundo distante da sua realidade, mas quando a história acontece em um bairro simples e comum, parecido com o seu, surge uma sensação de isso poderia acontecer comigo. Além disso, Junji Ito trabalha muito bem com medos universais, como o medo do fundo do oceano, e também com fobias específicas, como tripofobia e claustrofobia. Esses elementos fazem com que as histórias fiquem ainda mais imersivas, porque lidam com medos que você, leitor, também pode ter. A junção da arte bem detalhada e até grotesca às vezes, junto com histórias com medos universais e o cenário cotidiano, fazem as obras de Junji Ito serem assustadoramente memoráveis para o leitor. E esse é o segredo por trás da escrita de Junji Ito. Tudo isso que eu falei aqui é o que torna as obras dele tão icônicas. Bom, esse foi o vídeo falando um pouco sobre a forma como Junji Ito escreve suas histórias. E comentem embaixo outros autores de mangá que vocês também querem ver o vídeo sobre. E é isso. Tchau.